botar uma musiquinha pra chamar o Daniel Dias, o Daniel, que é também o xará do Daniel. Aí, Daniel, bom dia! Bom dia, Alex! Quando você falou que você ia colocar uma música, eu pensei que você ia colocar o hino da Febrac. Não, pelo amor de Deus, por favor, não faz isso. Ah, eu achei que a gente ia prestigiar nosso amigo Leonardo Lamarck, o grande artista aí do Rio Grande do Sul, Joca Martins. Poxa, no final você põe o hino da Febrac, então. Um bom dia a todos os seus telespectadores, web telespectadores, rádio espectadores. Eu vi você falando aí que você está com 16 graus aí, nós já estamos aqui com 21 graus hoje. Não tem uma nuvem no céu. Hoje o trem vai fritar aqui. Voltou a chuvinha aí, né, Daniel? Chovendo demais da conta, terra molhada, pasto brotado, já estão gradeando terra, já estão preparando plantio. Graças a Deus, esse ano as coisas estão se encaminhando bem. Eu tenho um registro pluviométrico aqui desde 1998. Para você ter uma ideia, o ano passado as primeiras chuvas foram agricultáveis, né? Sim. Foram dia 23 de outubro. Então você pode ver como que a gente já está adiantado com relação ao ano passado. Graças a Deus. Coisa boa. Daniel, hoje o nosso assunto é CPR verde. Há muitas dúvidas em relação a isso aí. O presidente Bolsonaro assinou o decreto aí da CPR. O que é isso aí? Fale para o nosso produtor, amigo. Alex, excelente pauta que você selecionou. Esta semana eu recebi, não vou falar em números, mas recebi alguns contatos já de pessoas interessadas com muitas dúvidas. E ao meu ver, Alex, com a minha humildade toda, eu estou dizendo que talvez esse seja a maior revolução ambiental dos últimos 50 anos, indiscutivelmente. Beleza. Eu vou te explicar o porquê. Sim. O presidente Bolsonaro sancionou esse decreto, que está chamando de 10828, no dia 1º de outubro, agora de 2021. Esse decreto, ele regulamenta a emissão da cédula de produtor rural. Que a cédula de produtor rural também já é uma lei, 8929, muito conhecida, de 1994, inclusive meu pai, na época, secretário de Política Agrícola, que implementou a CPR aqui no Brasil, quando ele estava fazendo a reestruturação do crédito agrícola. Ele tinha recém feito o PESA, o Programa de Saneamento financeiro do setor, e aí precisava de um mecanismo para financiar a próxima safra. Era pedido do Fernando Henrique que a agricultura fosse, depois de tantos insucessos de plano Collor, plano Verão, confisco, não sei o que lá, que fosse equalizada as dívidas e fosse feito um novo marco, e aí ele implementa a CPR em 1994. Então, esse decreto ele vem regulamentar uma lei. E o que tem de diferente nessa regulamentação? Emissão de cédula rural relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas. Olha isso, Alex. Agora não é mais uma CPR de soja, de algodão, de trigo, de milho. É uma CPR para atividades de conservação e recuperação de florestas e biomas, tá? O que isso traz de grande mudança? Vamos fazer uma recapitulação. Nós tivemos uma lei 12.651 de 2012, relator, o senhor Aldo Rabelo, uma das pessoas mais eloquentes e educadas que eu já vi discursar sobre a questão dentro dos âmbitos legais. Essa lei é reconhecida como o Código Florestal. Você sabe que em algumas palestras, Alex, eu já até fui, algumas pessoas já me falaram, nossa, eu não sabia que o Código Florestal era uma lei, porque você fala Código Florestal para cá, Código Florestal para cá, parece que é uma brochura, né? Parece que é um caderninho com algumas regras, com algumas coisas escritas, e você vai lá, como se fosse um livro de receita, para dizer, não, o Código Florestal é uma lei, 12.651, né? Você tem uma série de obrigações, e se você infringir essas leis, você tem algumas penalizações. E qual que é a grande mudança do Código Florestal instituído em 2012? O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, onde todo o produtor rural é obrigado a fazer o CAR. Inclusive agora, depois de algumas foram
estão sendo prorrogados a data limite, agora acabou essa data limite. Você não revisar o CAR, você fica travado junto às secretarias de Agricultura nas emissões de notas, entradas de notas, retirada de GTA, licença para qualquer tipo de atividade, você fica travado, você precisa ter o CAR. E o que é o CAR? Vamos falar então. O que é o Cadastro Ambiental Rural, para você entender o porquê que eu acho que essa CPR Verde é a maior revolução que a gente vai ter do ponto de vista ambiental. É um registro público eletrônico de âmbito nacional, autodeclaratório, obrigatório para todos os imóveis rurais. Ou seja, você, Alex, hoje compra uma propriedade rural em Camaquã, talvez você vá preferir TAP, que eu sei que você adora TAP. Mas você, ao comprar essa propriedade rural, Alex, você é obrigado a fazer um CAR. Aliás, de quem você comprar, se não tiver feito o CAR, você não consegue passar esse imóvel para o seu nome. A finalidade que tem o CAR: integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às situações das áreas, na questão da preservação permanente, das áreas de preservação permanente, das reservas legais e as remanescentes de florestas nativas, de vegetação nativa. Ou seja, com esse CAR, você foi obrigatoriamente fazer como é que a gente fala? Me fugiu a palavra aqui. Quando você faz um mapeamento eletrônico, você faz a sua nossa, me fugiu a palavra. Georreferenciamento? Você tem que fazer o georreferenciamento da sua propriedade. Nesse georreferenciamento você tem que mostrar onde é que passa a estrada, onde é que está o rio, onde é que está a montanha, onde é que está a sua APP, onde é que está a sua reserva legal, não sei lá. Esse apanhado de CAR mostrou para o Brasil que nós temos 5,3 milhões de imóveis rurais hoje no país. E isso que eu estou falando, que a gente tem 97,8% ou 97,9% das propriedades já feitas. A gente ainda tem um pequeno percentual de pessoas que não fizeram. Uhum. Você sabe que inicialmente, Alex, pensava-se que trabalhava-se com um número de 4,9 milhões de propriedades rurais. Imagina. Descobrimos que nós temos 5,3. E sabe o que é o mais curioso? Que desses 5,3 milhões de propriedades rurais, nós ocupamos com a agropecuária 442 milhões de hectares de propriedades rurais. Aí todos esses dados, que são públicos e foram disponibilizados para todas as entidades, se você pensar em IBGE tem, se você pensar no Ministério do Meio Ambiente tem as informações ao CAR, a Embrapa tem, a Embrapa Territorial tem, enfim, todas essas autarquias públicas têm acesso aos dados do CAR. Ele é público. E é aí que começa a chamar a atenção. A Embrapa Territorial Rural, acho que ninguém tem dúvida da seriedade, da pujança e da contribuição da Embrapa para o Brasil. Você imagina a Embrapa Territorial, hoje, sediada lá em Campinas, coordenada pelo Evaristo de Miranda, um engenheiro agrônomo. Imagina a importância que tem o trabalho da Embrapa Territorial Rural quando o imbróglio mundial se desdobra em torno das questões ambientais, ocupação e uso do solo. A Embrapa Territorial Rural esmiuçou todos os dados do CAR, pegou, virou de avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso e do reverso, com todos os seus tecnólogos, hackers e não sei o que lá, e trabalharam o CAR. Desses 442 milhões de hectares, que essas 5,3 milhões de propriedades rurais dos nossos amigos produtores rurais, Alex, você sabe quanto desses 442 milhões de hectares estão em alguma forma de preservação ambiental, seja ela na reserva legal, na APP ou na preservação de vegetação nativa? Sabe quantos hectares? Quantos? 50% dessa área, algo em torno de 218 milhões de hectares dentro das propriedades rurais, fazem parte de alguma ação de preservação ambiental. Aí você vai começar a ficar estupefato, assim como eu estou há muito tempo, e por isso que eu acho que a CPR Verde é uma revolução. Se você pegar
o trabalho que a Embrapa Territorial Rural fez. E ela começou a somar cada uma dessas áreas. Por exemplo, pega aí em Camaquã. Quanto custa o hectare de terra aí em Camaquã? Vamos pôr, R$100 mil. Você compra 1 hectare de terra aí em Camaquã, 20% por estar dentro do bioma Pampa tem que ter uma reserva legal. Então você pegou 20% disso, ou seja, R$20 mil, que você pagou, você não pode usar, tem que ficar em forma de reserva. A Embrapa Territorial Rural começou município por município, pelo valor médio do hectare, a quantificar em valores quanto que significava em valores monetários esses 218 milhões de hectares em reserva. Ela chegou a um número, Alex, de 3,1 trilhões de reais. Sabe o que são os 3,1 trilhões de reais? O PIB de muitos países ao redor do mundo não tem esse valor. É verdade. Tá? O que acontece? Esses 3,1 bilhões de reais, eles são o valor que o produtor rural hoje tem imobilizado em reserva legal. Essa reserva legal, ela tem um custo mensal, Alex. Porque se você tem uma APP, ou você tem uma reserva, ou você tem uma área de preservação permanente, você tem que manter cercado, você não pode deixar o gado entrar, você não pode deixar pegar fogo, você não pode deixar ter erosão. Você tem um custo disso, mensal, anual, semestral, bianual, você vai ter um custo disso. E pelos valores médios de manutenção dessas reservas, nós temos um desprendimento por parte do produtor rural por ano de 20 bilhões de reais. Ou seja, cada produtor rural, seja você pequeno, médio, grande, chacareiro, sitiante, fazendeiro, latifundiário, você desembolsa todo ano para fazer um acerto de cerca, para levantar uma cerca de divisa de uma floresta, para fazer um replantio de árvores que foram suprimidas numa reserva legal. Isso daí gira 20 bilhões por ano. O que a CPR Verde significa, Daniel? Alex? A gente tem você vai poder levantar recursos financeiros no mercado para custear essa despesa e começar a ter uma receita desses 3,1 trilhões de reais empatados num ativo ambiental. Eu quero dizer o seguinte: qual é o setor da economia privada deste país que tem imobilizado 3,1 trilhões de reais em prol do meio ambiente? Não existe classe artística, não existe classe empresarial, não existe classe de intelectuais que tenha imobilizado qualquer centavo e quizás de 3,1 trilhões de reais para preservar o planeta, para preservar o meio ambiente, para garantir vida, para garantir água, para garantir alimento. É só o produtor rural que tem isso. E vem sendo massacrado, achincalhado, ridicularizado, da forma que for possível, como destruidor do meio ambiente, ganancioso e assim por diante. Então, Alex, para concluir o nosso papo desse final de semana, eu solicitei a um grande escritório de advocacia que fizesse um estudo para mim de como nós poderemos estar operacionalizando essa CPR Verde e espero, dentro em breve, no máximo 15, 20 dias, poder trazer aqui para vocês detalhes de como a gente pode fazer a emissão, a negociação, a aferição, como que vai funcionar a parte, você vende uma CPR, o que você entrega, quem é que vai fiscalizar, como é que a gente faz as medições, para não ter nenhum tipo de problema. E eu acredito que esse título vai ter um apelo muito grande e vai rapidamente se transformar na fonte de recurso do nosso produtor rural, para que ele tenha uma remuneração do custo da manutenção e principalmente um retorno sobre o capital investido nesse ativo ambiental. Perfeito, Daniel. Vamos falar mais sobre esse assunto. Meu amigo Carlos Lucino da Uniaselv elogia aqui a pauta. Temos que falar bastante do CAR. Grande abraço, Daniel, integrante da família Dias. Muito
Muito obrigado a vocês, um excelente dia. Vamos que vamos, estou sempre à disposição.